Graça e paz, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa série de estudos sobre mulheres que encontraram Jesus. Hoje vamos falar sobre uma mulher chamada Ana. A história dela é bem curtinha, se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, e vamos ler apenas o versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ana, ela é considerada aqui no livro de Lucas uma profetisa. Não se sabe exatamente por que ela recebeu esse título de profetisa, mas sabe-se da vida dela, uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus. O texto também vai nos dizer que Ana pertencia à tribo de Aser. Quando nós olhamos um pouquinho a história das tribos de Israel, vemos que essa tribo pertencia a 10 tribos do Reino do Norte. Num determinado período, essas 10 tribos resolveram não mais servirem a Deus. Começaram a se afastar do Senhor, começaram a procurar falsos deuses, procurar os costumes dos povos pagãos, e por isso essa tribo quis manter o seu fervor, a sua intimidade com o Senhor, e para isso eles migraram para o Reino do Sul. Porém, eles, para continuarem com essa intimidade com Deus, para continuarem servindo a Deus, essa tribo, a tribo de Aser, precisou abrir mão das suas terras. Então, para ganhar de um lado, a sua vida com Deus permanecer fiel, eles precisaram abrir mão das suas terras, eles perderam as suas terras. Então, Ana pertence a essa tribo, a tribo de um remanescente que permaneceu fiel a Deus. E para isso precisou abrir mão de uma grande conquista que eles tiveram nessa terra. Então, o decorrer da história de Ana revela exatamente isso, que ela pertencia a um povo que aprendeu a abrir mão daquilo que era necessário para permanecer fiel a Deus, para permanecer honrando a Deus, para permanecer em intimidade com Deus. Então, Ana pertencia a esse povo. Ana também carregava dentro dela as marcas de alguém que sabia o que era padecer, sabia o que era abrir mão, saber o que era deixar conquistas e coisas que ela amava nessa terra para permanecer fiel ao Senhor. E aí a gente, observando aqui a história dessa mulher, uma mulher que se casou, permaneceu apenas 7 anos casada com o seu esposo e ele veio a falecer. Então, ela era uma viúva também, né? Já há 84 anos, uma viúva que permaneceu servindo a Deus. E a gente sabe como era difícil o contexto da mulher naquele período, né? Não vamos nos cansar de falar sobre isso. Como era difícil ser mulher, a mulher não era valorizada, não era reconhecida, era contada entre os bens do seu marido. E aqui no caso dela, né? Além de ser difícil ser mulher, era uma viúva. As viúvas sofriam muito porque elas não tinham recursos, elas precisavam que um parente do seu falecido esposo fosse o seu resgatador. Provavelmente Ana não teve quem fosse o seu resgatador, quem assumisse a responsabilidade, o cuidado dela para não deixá-la desamparada. Então ela teve Deus como seu resgatador. Por isso ela permanecia fiel ao Senhor todos os dias no templo, orando e buscando a Deus. E por ser uma viúva, havia lei, né, leis que ordenavam as pessoas a cuidarem dos órfãos e das viúvas. Então, se existia uma lei que obrigasse as pessoas a fazerem isso, certamente as pessoas não faziam isso espontaneamente. O povo não cuidava dos órfãos, não cuidava das viúvas. Então, existia uma lei que obrigava as pessoas a fazerem isso. E nós sabemos que não é porque existe lei que todos vão cumprir. Certamente muitas pessoas deixavam de ajudar, deixavam de cumprir a lei que ordenava o povo a cuidar dos órfãos e viúvas. Então, imagina a situação dessa mulher, imagina a situação de Ana, como deveria ser complicada a história de vida dela, né? Uma mulher que ficou poucos anos casada, logo perdeu seu marido e desde então ela dependia do povo para ajudá-la, do povo para cuidar dela. Mas ela não deixou de servir a Deus, de honrar a Deus e de amar a Deus. A Bíblia fala que ela estava todos os dias no templo.
Ela estava ali diariamente servindo a Deus no templo, estava ali diariamente orando, jejuando, se consagrando, se entregando ainda mais ao Senhor. E num desses dias em que ela servia ao Senhor no templo, foi exatamente o dia em que Maria e José foram levar Jesus para ser apresentado. Era um costume, na verdade era a prática da lei, levar o bebê para ser apresentado no templo e levar ainda uma oferta ao Senhor. E Maria e José foram cumprir essa ordenança da lei. E eles encontram ali Simeão, um homem também que já era idoso, avançado em dias, e que o Senhor havia feito a ele uma promessa de que ele não morreria sem ver a salvação. E agora ele está ali diante da salvação, embora ainda fosse um bebezinho, com um pouquinho mais de um mês de vida. Mas ali já estava sendo manifestada a salvação do Senhor para a humanidade. Então, no momento em que Simeão está ali orando pelo menino e está ali declarando palavras para os seus pais, para Maria e José, Ana chega e percebe que aquele não é mais um bebezinho entre tantos outros que passaram ali no templo com seus pais para oferecer sacrifícios e cumprir a lei. Não, aquele bebê era a salvação, era a redenção anunciada por Deus, era o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias que os profetas no Antigo Testamento já haviam relatado. Então Ana percebe que ali está o seu Salvador, o seu Redentor, o seu resgatador. E ali diante daquele momento, quando ela percebe que aquele bebê não era um bebê comum, ela sai logo anunciando, contando para todas as pessoas que a salvação havia chegado em Israel. Olha só que história tão poderosa da vida dessa mulher. Uma mulher que pertencia a uma tribo que aprendeu já que para continuar servindo a Deus, eles precisariam naquele momento abrir mão de uma grande conquista aqui nessa terra, para não perder a conquista maior, que é a espiritual, que é a vida com Deus. Ela vem dessa tribo, desses ensinamentos, dessa tradição de servir a Deus a qualquer preço, a qualquer custo. Uma mulher que sofreu por perder o seu marido ainda no início do seu casamento, uma mulher que sofreu, talvez tenha sofrido durante esses 84 anos de vida, por depender da ajuda das pessoas, por ser uma viúva, por ser uma mulher aparentemente desamparada, mas que usou o seu problema para aproximá-la ainda mais do Senhor. A sua dificuldade, a sua luta, a sua dor, ela transformou aquilo em força, em poder, porque ela servia a Deus. Ela transformou aquilo num combustível para permanecer fiel ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus naquele momento, até que ela pudesse contemplar a salvação e anunciar a salvação a todos que passavam por ali, a todos que entravam naquele templo. Então era uma mulher que já tinha uma vida de testemunho, uma mulher que já servia a Deus, que já honrava o nome do Senhor. E agora, nesse momento, quando ela encontra a salvação, ela sai anunciando a salvação para todas as pessoas que chegavam naquele templo. Então, era alguém que já tinha uma vida de testemunho e agora as palavras dela tinham peso, tinham força, porque ela estava ali anunciando o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que agora estava presente como um ser humano vivendo no meio do povo. Então, Ana, ela tem esse ensinamento para nos trazer, que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as adversidades que a gente passa nessa vida sejam combustível que nos leve para Deus, que nós possamos aprender a abrir mão de coisas que são importantes nessa terra, mas que são passageiras, para que a nossa vida com Deus não perca o seu sentido, para que você não perca a sua intimidade com o Senhor. E isso que nós precisamos aprender com ela, com essa mulher que sofreu, com essa mulher que teve as suas lutas, as suas dores, mas que não deixou de servir, que não deixou de honrar, que não deixou de amar a Deus, que não deixou de orar, que não deixou de jejuar, que não deixou de anunciar a salvação. Talvez muitos poderiam olhar para ela e pensar, mas essa mulher com tanto sofrimento, com essa história de vida tão triste, mas ela sabia quem era o Deus, o resgatador da vida dela, que era o próprio Deus, e era Ele quem sustentou, né, que sustentava a vida dela e que sustentou até aquele dia, o dia em que ela se encontrou com Jesus. Eu quero ler apenas um trecho aqui de um poema
que eu acho muito bonito e tem muito a ver com a história dessa mulher. Diz assim: as uvas devem ser esmagadas para fazer vinho. Diamantes se formam sob pressão. Sementes crescem na escuridão. Sempre que você se sentir pressionado, esmagado ou no escuro, você estará em um poderoso lugar de transformação. Honre este momento e tire a melhor lição dele. É ele quem te tornará a sua melhor e mais forte versão. Então, de repente, você esteja também nesse momento num lugar difícil, numa situação difícil, né? Se sentindo esmagado, pressionado, se sentindo na escuridão, assim como Ana pode ter se sentido durante todos esses anos em que ela permaneceu uma viúva, uma mulher sozinha e aparentemente aos olhos das pessoas desamparada. Mas esse momento em que você pode se sentir sozinho, desamparado, esmagado, pressionado, né? Se sentir assim tão abandonado, é nesse momento em que o Senhor está te transformando, o Senhor está te moldando, o Senhor está te lapidando para que você possa viver ainda dias melhores, para que você possa desfrutar de promessas, de bênçãos, de coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Assim como Ana não imaginava que ela um dia veria o próprio Salvador, você também não imagina o que o Senhor pode fazer na sua vida daqui a um tempo no futuro, quando passar esse período de luta que você possa estar vivendo hoje. Confie no Senhor, confie naquele que te formou, naquele que conhece a sua história, que conhece o seu passado, que conhece o seu presente e que é o Senhor do seu futuro. Que todas nós, né, mulheres que hoje estão aqui ouvindo essa palavra e homens talvez que também estejam nos acompanhando, que todos nós possamos ter essa certeza que o Senhor tem coisas grandiosas para realizar na nossa vida e talvez a gente precise passar por um pouco de sofrimento para que sejamos lapidados, para que sejamos transformados, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos crescer como pessoa e estejamos prontos para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que como Ana encontrou Jesus e saiu anunciando a salvação, que possamos também encontrar esse Deus e anunciar a salvação que há somente em Jesus. Que nossa vida seja uma pregação, que a nossa vida seja a manifestação do poder de Deus, que possamos ser reconhecidos não pelo nosso problema, não pelas nossas lutas, não pelas nossas dores, mas que possamos ser reconhecidos como aqueles que anunciam a salvação em Jesus Cristo. Que possamos ser reconhecidos como Ana, que não apenas era vista como uma viúva, mas vista como uma profetisa, como uma mulher que orava, que jejuava, que servia ao Senhor. Que essa seja também a nossa marca, não a nossa luta, a nossa dor, a nossa dificuldade, não o nosso problema, o nosso sofrimento, mas que possamos ser marcados pela transformação que o Senhor está gerando em nós, que o Senhor possa fazer com que sejamos vistos, não como pessoas que sofrem, mas como pessoas que superam. Não como aquele que foi marcado pela luta, pela dor, mas como aquele que foi marcado pelo passo de vitória, pela possibilidade de vencer o seu problema e a sua adversidade. Que o Senhor possa continuar falando com você e que você seja Ana na sua geração, no seu tempo, na sua família. Alguém que superou as suas lutas, superou as suas dores e anunciou a salvação em Jesus. Que o Senhor continue falando ao seu coração e essa é a palavra que eu quero deixar para todas nós nesse momento.